tudo padeceu. Temores, veja, pecador, na escuridão do jardim olhou, aflito meu Senhor, brandeou sangue seu suor, Jesus trema em dor. Ó, veja como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Temores, veja, pecador, o Salvador, com as feridas mãos, te chamando, ó pecador, vida eterna, nele crê, aceita o seu amor. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, seja pecador, e a Cristo vem confessando já os pecados te ouvirá. Sentirás perdão, Jesus te perdoará. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Demores, seja pecador. Aleluia, louvado é o nome de Deus Jesus. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. O departamento infantil, com a oportunidade, logo em seguida, a missionária Rita Félix. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me
Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais levinho. Lá na tela. Minha alma estava longe o caminho do céu. eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu sua mão para mim, regozijo desde que eu aceitei. Tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo do mar. Estendeu sua mão para mim. Alegre, vamos, Jesus. Estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Estendeu sua mão para mim. Vamos, Jesus. Onde ele estendeu, ele estendeu sua mão. Onde ele estendeu sua mão para mim. Deus em Cristo nos abençoe, amados, em nome de Jesus. De varões, Leão de Judá, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Peço à igreja em nome de Jesus Cristo, vamos louvar todos juntos.
Não nos deixe, Senhor. Aleluia. O grupo de varões, Leão de Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quero convidar também um grupo Canto de Júbilo para louvar o Senhor. Enquanto isso, eu quero convidar o Tarcisiano para louvar o corinho, enquanto as irmãs se preparam, amém? O grupo... Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Cântico de júbilo, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma história de alguns tempos atrás, de um anjo enviado para o Egito buscar. Todos os primogênitos da casa iam tocar, se não tivesse sangue em seus portais. E eis que à meia-noite o anjo do Senhor passou, nem todos os primogênitos da casa ele tocou. Mas quem tinha sangue nos umbrais de seus portais, dormia e repousava em paz. O anjo do Egito aos primogênitos feriu, porque não tinha sangue em seus umbrais. O anjo viu as pérolas em seus portais, o sangue carmesim, como no Egito prosperia. Como é glorioso ver a marcas da cruz, de ser purificado pelo sangue de Jesus. Males deste mundo tudo agora me atingir, se sangue precioso corre em mim. Hoje nesta casa nós iremos reunir, não é o mesmo anjo que irá passar aqui. Você irá em te tocar, se é que existe sangue em seus portais. Levante a sua voz em clamor e oração, que o anjo já chegou com a vitória em suas mãos. Ele vai com as promessas de Deus, milagres hoje vão acontecer. Sinto, irmão, o anjo do Senhor passando ali. Eu sinto a ele agora se aproximando de mim. Passa pelas portas e atravessa as laterais, por fé nós já podemos contemplar. Passa pelos jovens e aproxima do altar, voa e opera nos acordes do coral. Desce sobre a banda em um ciclo de oração, estende sobre nós a sua mão. Ó Senhor Jesus, lava-me com teu sangue carmesim, pra que eu possa ter a certeza que teu precioso sangue corre em mim. Que o teu precioso sangue corre em mim. Que teu precioso sangue corre em mim. Sangue carmesim. Aleluia! O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Adriano para fazer a oração do dizimista, ofertando a casa do Senhor. E em seguida a irmã Célia louvando ao Senhor. Louvado seja Deus, eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo de número 6 e 7 que diz:
E digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa a cada um, meu Pai, que nesta noite estão contribuindo, meu Pai, na tua casa. Aquele que não tem, Senhor, abençoa também. E a ambos concede, meu Pai, da tua graça. Concede, meu Pai, da prosperidade. Concede, meu Pai querido, as bênçãos, meu Pai, na sua casa, no seu trabalho, na sua renda. Meu Deus, vem abençoar, meu Pai, o teu filho e a tua filha, que tem, meu Pai, um trabalho fixo, ou é autônomo, ou é um beneficiário, meu Pai, de algum benefício. Senhor, multiplica, abençoa, continua, Senhor Deus, prosperando, abre porta de emprego para o teu filho e a tua filha que está buscando, Senhor, aquele currículo, aquela carteira de trabalho, Senhor, que o teu filho e a tua filha espera, meu Pai querido, uma promoção, ou, meu Pai, uma ligação, uma mensagem de confirmação daquela porta de emprego. Senhor, nós cremos no teu poder e que o Senhor há de abrir esta porta e os teus filhos serão abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, abençoa, meu Pai, dando vitória, Senhor, na vida de cada um, meu Pai. Repreende, Senhor, todo mal que se levanta contra, meu Pai, os bens, as posses do teu filho. O inimigo que se levanta, meu Pai, na intenção de roubar, de minar, de extraviar, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado aos teus filhos através do suor do seu trabalho, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo e te pedimos que o Senhor guarde livre os teus filhos, meu Pai, na ida para o trabalho, também na volta, na parada de ônibus, meu Pai querido, a pegar, meu Pai querido, o Uber, a moto, o carro, o transporte, Senhor, livra e guarda de todo mal, Senhor, Pai querido. Pai querido Santo, abençoa o teu filho, a tua filha, meu Pai, que está pensando, meu Pai querido, em investir, meu Pai, um dinheiro naquele projeto, Senhor, naquele bem, Senhor, que venha dar vitória, venha confirmar, Senhor, aquele projeto ser abençoado, Senhor, aquele sonho ser realizado, em nome do Senhor Jesus, e que nenhum mal atrapalhe, e que nenhum mal se chegue, mas que os teus filhos sejam abençoados, sejam prósperos, Senhor, e venha, meu Pai, ter em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos que coloque em nós, meu Pai, o desejo de sempre ser fiel, ou no pouco ou no muito, mas fiel na tua casa, para o mantimento da tua casa, para a manutenção. Assim nós te louvamos e já por tudo te agradecemos. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde, pelos livramentos. Continua a colocar o pão de cada dia em nossa mesa, não deixe que falte, mas abençoe e multiplique mais e mais, nos dá condição de ajudar o nosso próximo, o nosso vizinho, ou a quem precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, amém e amém. A festa com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Só vou deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que está o Salmo 121. Eleva os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Adoremos. Pela manhã te buscarei, de madrugada
achegarei a ti. Minha alma tem sede de te conhecer. Para ver tua glória e teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer. Para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Oh, aleluia. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Aleluia. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vindo uma palavra da parte de Deus com o nosso pastor, amém? E eu quero lhes agradecer a oportunidade e continue no espírito de adoração ao Senhor. Ele é maravilhoso, Ele está aqui. E as palmas, louva ao Rei da Glória, porque somente dele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Glórias a Deus.
Aleluias. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 28, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: E estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vim e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor prepara para todos nós, de estarmos reunidos na sua santíssima presença. Invocamos ao Senhor neste momento a graça, invocamos neste momento a sabedoria do Senhor. Ó Deus, venha nos dar ouvidos para ouvir a sua palavra, venha nos dar um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer. Nos abençoe, meu amado Deus, através desta mensagem. Sei que o Senhor já tem falado até aqui, através de todas as mensagens já proclamadas aqui, ó Pai. Continua operando em nós, salva nesta noite, opera maravilhas nesta noite enquanto pregamos a Tua palavra. Em nome do Senhor, Pai amado, pedimos a Tua bênção. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus amados, nós temos aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, que traz exatamente essa experiência maravilhosa, onde nós encontramos o Senhor Jesus chegando, às águas do batismo. E o que realmente, aqui tem muitas coisas maravilhosas para nós falarmos, mas o que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, aleluias, é exatamente o versículo 29, quando João Batista diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui no versículo 34 ele diz: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então o próprio João, irmãos, ele recebeu de Deus, uma visão, Deus falando a respeito do Senhor quando viesse até ele, do Senhor Jesus, e se cumpriu, Aleluias. O Senhor Deus disse a João que ele viria o Espírito Santo descendo sobre a vida daquele homem, e aquele acontecimento era a prova que ali estava o Filho dele, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, o Salvador do mundo, E, meus irmãos, aqui no versículo 29 tem uma das grandes declarações, onde revela o nosso Senhor Jesus como Salvador de toda a humanidade, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos, irmãos, que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, E só Jesus Cristo pode remover
o pecado do homem, o mais vil, o mais terrível, o mais temido pecador, quando ele tem encontro com Jesus, o Senhor remove o pecado, a culpa dele, dos males, da vida que ele viveu, né, daquele homem, e ele se torna de fato uma nova criatura. Isso é mediante a fé, meus irmãos. Apesar de muitos ter a fé como alguma coisa ideológica, da mente, uma criação humana, das religiões, mas a prova da fé verdadeira que vem de Deus é que esta fé se materializa, irmãos. As pessoas que têm um encontro com Jesus de verdade, elas são transformadas, né? Nós vemos na Bíblia e na história da humanidade, a igreja de Jesus, inúmeros acontecimentos de transformações gloriosas, né? Inclusive de inimigos declarados de Deus, da igreja de Jesus, a exemplo de Paulo, apóstolo. Ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou radicalmente. A religião em si, ela não é capaz de mudar a vida de ninguém, mas ela é um ambiente onde a palavra de Deus, quando é pregada, o Espírito Santo opera por meio da religião. Religião significa religa a Deus em Cristo Jesus, né? Então é claro que religião não salva, a igreja não salva, mas a proposta de Deus para os homens de salvação é Jesus, e em Jesus nós formamos o corpo de Cristo, né? E esse corpo tem que viver para a glória de Deus, amém. Mas irmãos, o que eu vos trago hoje, assim, eu fiz essa introdução para nós entender porque estaremos falando o que vamos falar. Eu quero falar hoje da chamada do nosso Senhor Jesus, amém? A nossa chamada, né? O Senhor nos chamou, tenha certeza disso. O Senhor te chamou, aleluia! Porque Ele, o Senhor, aqui na terra, Ele provou que Ele chama os homens, né? E nós vamos ver, irmãos, que os 12 discípulos que Jesus escolheu, né? E que se tornaram apóstolos do Senhor Jesus, né? Faremos aqui um rápido comentário a respeito desses 12 discípulos, né? Aqui no batismo de nosso Senhor Jesus, João Batista batizando no Rio Jordão, né? João tinha discípulo, né? E um dos discípulos de João, né, que era André, foi o primeiro, né, dessa relação dos 12 a ter um encontro com Jesus, né? Amém? Ter um encontro com Jesus, e logo depois ele chama seu irmão Simão, que Jesus depois chama de Pedro, né? E daí por diante começa o Senhor chamar os demais discípulos e aqueles que seriam apóstolos, né? Então eu fiz aqui uma rápida dissertação aqui para a gente só ter uma ideia, para entrar em outros pontos que eu quero falar com os irmãos, tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, glória a Deus, aleluias. Volta aí só um pouquinho, né? Capítulo 5, Evangelho de Lucas, glória a Jesus. Capítulo 5, nós vamos ler no versículo, no primeiro versículo mesmo. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco para a terra, e assentou-se, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te daqui para o alto mar e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim,
colheram uma grande multidão de peixes e, rompendo-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que se fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e todos os que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Então, meus amados irmãos, é interessante que na chamada de cada um de nós, o Senhor Deus fez um movimento, alguma coisa, né, aconteceu para que nós viéssemos para o Senhor Jesus Cristo, né? E perceba, meus irmãos, que cada um de nós temos uma história para contar. Como foi que eu vim para Jesus, né? Então, teve uns que Jesus disse assim só: segue-me, né? Mas outros, o Senhor faz algo de extraordinário, né? E nós vemos aqui então, podemos dizer que aqui de fato inicia a fé deste homem no Senhor Jesus Cristo, tá? Eu quero também ler com os irmãos aqui no Evangelho de Mateus, só para nós fazermos aqui as comparações, né? Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 4, é tudo pertinho, é bem rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ver no versículo 18. Versículo 18, E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, deixando eles logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles disseram imediatamente, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, irmãos, nós vemos aqui os primeiros discípulos que nosso Senhor Jesus, né, publicamente chama, tá? Só para nós termos aqui absoluta certeza, alguém nos trouxe para a igreja, alguém nos evangelizou, nos visitou, né? Estamos frequentando a igreja, tá? E tudo isso é um trabalhar de Deus para que o homem venha para o Senhor, para que o homem sirva, o homem, a mulher, o ser humano, né, sirva ao Senhor. Então aqui nós vemos a simplicidade do Senhor Jesus, irmãos, né? Eu gosto de olhar muito para essa passagem aqui do Senhor Jesus, olhando para a nossa vida. Eu tive uma experiência assim, de uma dificuldade enorme, né, de que o Senhor trouxesse vidas, né, para que nós cuidássemos, né? E nós vimos assim pessoas que tinham muita eloquência, que tinham muita habilidade de comunicação, muita avivalista, que juntava às vezes pessoas com facilidade devido aos movimentos, né? E uma palavra que me consolava muito era essa. Me consolava em que sentido? Que era o Senhor que trazia as pessoas, né? O que nós temos que fazer mesmo é evangelizar, é anunciar Jesus, é testemunhar de Jesus, o que Ele fez na minha vida e na tua vida. E você vai ver que enquanto nós testemunhamos com palavra, com a nossa vida, o Senhor Jesus está chamando pessoas, né? Nós temos pessoas que frequentam a igreja, que praticamente é crente, só não confessou ainda, mas dentro do coração da pessoa, a pessoa já recebeu a chamada. E como é que eu sei que eu recebi a chamada? Quando há um desejo ardente no meu coração de servir a Deus, a Jesus. É que às vezes as pessoas olham
para a estrutura, para a organização da igreja, e esquece que a igreja, a denominação, a estrutura é uma forma de nós nos organizarmos, porque nós vamos ver que esses mesmos discípulos que iniciaram a fé deles com Jesus, né, quando Jesus parte principalmente, eles iniciam a igreja do Senhor agora organizada, né? E cresceu muito rápido a igreja, porque o Senhor operava muito, mas a igreja precisou se organizar, e nós também precisamos nos organizar com um templo, com o nome de uma instituição que as autoridades das nações do país pedem, né, para ter representantes responsáveis por aquela organização. Mas enfim, nós vemos aqui o grande consolo para nós, para você que anuncia Jesus, é saber que quem chama é o Senhor, amém? Quem chama é o Senhor. Eu me lembro muito da minha sogra, que já dorme no Senhor, né? Ela ia 3, 4 vezes no dia para a igreja era próxima da casa dela. Se ela me visse 3, 4 vezes que ela ia, ela me chamava 3, 4 vezes e recebia sempre um não, ou depois eu vou, hoje eu não vou. E ela contava com muita alegria, né, que agora o genro dela era o pastor dela, né? Chegou a esse ponto, né? Então ela nunca imaginava que isso ia acontecer, né, missionária Rita? Mas quem ela visse, ela anunciava Jesus, tá? Meus irmãos, aqui nós temos uma narrativa da simplicidade do Senhor Jesus. Ele sai caminhando sozinho, não tinha ninguém com ele. A mãe dele não acompanhou ele, os irmãos de sangue não acompanharam ele sozinho na beira daquela praia, né? E ele começa a chamar as pessoas. Eu também tenho uma visão assim, irmãos, que naquele momento não dava muito crédito para ele, não dava quase nada de crédito, era mais um que estava aparecendo, né? Tá? Mais um. Mas de repente, irmãos, aqueles 2, depois aqueles 4, e depois foi se seguindo, e ele pregando e ensinando, daqui a pouco eram multidões, irmãos. Aí já despertou, né, a inveja dos outros, né, das outras lideranças religiosas, e é quando começa a confusão, né, querendo a todo custo tirar Jesus de cena, querendo a todo custo dizer que ele era um impostor, que ele não era filho de Deus nada, que ele não era Deus. Mas ninguém vence Deus, amém, irmãos? E eu quero com essa palavra dizer, nós fomos chamados pelo Senhor, e o Senhor diz, vinde a mim, depois ele diz, ide. E nós agora que conhecemos, né, a salvação em Cristo, irmãos, nós temos essa grande responsabilidade, como o Senhor Jesus preparou esses 12 homens, ensinando, né? Um deles se perdeu, que foi Judas, né? Iscariote se perdeu, né? Mas o Senhor ensinou e preparou para que eles dessem continuidade à igreja na terra. E esses homens, meus irmãos, são reconhecidos hoje quase que 100% mundialmente. Esses homens mudaram a história da humanidade, né? Eu já participei de eventos, né? De palestras, né? Na empresa que eu trabalhava, uma empresa muito grande, e eu nunca esqueço que nós estávamos certa vez num auditório muito grande, né? Com muitas lideranças ali da empresa, aproximadamente umas 200 pessoas, e aquele palestrante muito eloquente, depois eu descobri que ele era evangélico, mas ele estava tratando de motivação empresarial, e depois de tanta coisa interessante que ele falou para motivação, ele terminou aquela palestra e lançou uma imagem, um telão muito grande, e ele estava ali, ele mostrou Jesus e os 12 discípulos, né? E ele disse, aqui está o maior líder que já pisou nessa terra, e ele preparou 12 homens que mudou a história da humanidade na terra. Então, irmãos, eu fico pensando, né, quando o Senhor Jesus disse, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Ceifeiro ali que Jesus estava falando, os trabalhadores da seara, aqueles que realmente têm o amor de Deus, o poder de Deus, para ir realizar a obra de anunciar Jesus, tá certo? Ele diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Estava falando do campo, do mundo, para anunciar ele, a pessoa dele, a obra de Deus, e até as pessoas. E eu pensava no início assim, poxa, mas Jesus tinha poder, ele poderia chegar, colocar a mão sobre as pessoas e dizer, ide, né, e façam, receba poder.
mas é interessante que no meio de multidões, Jesus só separou 12. Isso quer dizer, irmãos, que existe duas grandes chamadas na nossa vida. Uma é para a salvação, irmãos, e o outro é para o serviço da salvação, para a obra de Deus. Para a salvação, glória a Deus, que são milhares e milhares, né, que já passaram por essa terra, que entregaram as vidas a Jesus para se salvar. Agora, para trabalhar, para realizar o serviço do Senhor, irmãos, lamentavelmente, é sempre uma minoria. E eu quero que você hoje leve, eu e você leve no nosso coração essas duas chamadas. Uma chamada é para a salvação, a outra chamada é para anunciar a salvação, né? A igreja que não testemunha de Jesus, eu vou falar igreja, todos os confessam em Jesus, mas eu quero que você se veja como parte da igreja, dentro dessa visão que eu vou passar para você agora. O crente que não fala de Jesus, que não testemunha de Jesus, da salvação em Cristo, do poder transformador, regenerador, de milagres, a tendência dele é esfriar, é desanimar, né? Nós vemos que quando nós recebemos uma bênção, né, um bem material, algo de valor que tem grande significado para nós, nós queremos contar para todo mundo, não é assim? Queremos contar para todo mundo, damos testemunho, né, daquela bênção material, mas nós temos uma bênção maior, que é a salvação eterna, e que nós não podemos, irmãos, diante do que nós temos visto, temos aprendido, ficar indiferentes, né? Nós temos aqui um dia oficial de evangelização, irmãos, para ir para os lares, para fazer uma visita. A gente vai fazer uma visita, irmão, na maioria das vezes a gente sai mais abençoado de quem foi visitado, amém? Hoje pela manhã nós estivemos ali na casa do irmão Francisco, da irmã Emanuela, visitando a mãe dela já, 89 anos, né? Não está mais enxergando, mas eu fiquei tão feliz quando nós começamos a orar, ela se alegrou também e falou coisas maravilhosas e enfim, foi um momento que deu uma alegria enorme, né? Tá? A importância da nossa visita, da nossa presença na vida das pessoas, até de quem é crente, irmão, amém? Então, não vamos, irmãos, como Paulo apóstolo também diz, que o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação, não vamos deixar de lado, mas enfim, esses versículos que eu li agora por último, os primeiros discípulos, nós vemos a simplicidade de Jesus. Eu quero que a igreja acredite sempre na simplicidade de Cristo, do Senhor e da obra do Senhor. Pequenas ações, pequenos gestos, meus irmãos, pode trazer grandes transformações, grandes mudanças de vida, salvação, né? Então não vamos descuidar desses detalhes, tá bom, meus amados irmãos? Então, só para nós adiantar um pouco aqui, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, irmãos, ele escolheu homens comuns, homens simples, tá? Naquela época, irmão, tinha escola de teologia, que não era a mesma linguagem de hoje, mas a religião de Jesus, então, que é o judaísmo, né, tinha mestres, tinha doutores, né, tinha a escola de formação, né? Eles ficaram impressionados porque Jesus nunca foi na escola deles, né? Quando criança, sim, porque era uma tradição de família, né? Mas o Senhor Jesus, ele não foi atrás de pessoas que se autodenominavam mestres, doutores da lei, não. Paulo era um doutor da lei, o apóstolo Paulo, que nós conhecemos agora pela Bíblia, tá? Mas como foi que ele veio para Jesus? Ele veio para Jesus quando estava indo perseguir, quando estava indo para prender e matar os crentes em Jesus. Ele tem um encontro com Jesus e ele deixa tudo o que ele sabia e agora ele recebe o ministério do Espírito, da graça de Deus, né? Então, para nós entendermos, o Senhor Jesus chama, ouça bem isso que é importante, pessoas simples, pessoas comuns. Quando a gente diz assim, homens comuns, o que era? Era que não tinha nenhuma diferença daqueles homens, inclusive a maioria deles pescadores, uma profissão muito simples, né? Então Deus pega e chama pessoas muito simples. Agora, essas pessoas, irmãos, elas têm que
realmente se entregar de coração para o Senhor, porque o Espírito Santo vai trabalhar e vai colocar no coração dela, antes de tudo, que é de grande valor para Deus, irmão, é a fidelidade a Deus e a palavra do Senhor, né? Se alguém quer ir mais além, trazer uma mensagem, pregar, fazer orações, cantar cânticos a Deus, se você quer algo mais além do que a simplicidade de falar de Jesus Senhor e Salvador, de testemunhar dos milagres na sua vida, leia, estude, aprenda e confie que Deus vai te dar. Agora na EPO passada, o pastor Israel disse assim: pastor, tem um obreiro que não sabe ler, mas ele quer pregar. Eu digo, se o que lê ele está entendendo, então pode ler e ele prega, amém? É muito simples. Agora tem que ouvir. Hoje nós temos muita facilidade, tem a Bíblia em áudio, tem mensagens e mensagens de estudo, tudo em áudio. Nós temos aqui um número enorme da nossa simplicidade aqui de vídeos, de doutrinas, de escola bíblica, de EPO, de ensino, muita coisa que, se a pessoa que não sabe ler, ouvir, prestar atenção, ela vai aprender. Deus vai abrir a mente dela e ela pode ser um pregador. Os louvores, vejo aí a luta do Diácono Silvio, que toda semana lança lá o cantor cantando na voz do cantor, lança o playback para os irmãos ouvir, treinar e vir aqui louvar a Deus. Então uma igreja hoje, meus irmãos, todos podem participar, né? Agora, nós estamos gastando nosso tempo em quê? Que às vezes a pessoa fica até envolvida com coisas evangélicas, mas pensa, o que é que isso me traz de crescimento, né? Então, pensa nisso. Mas enfim, o Senhor chamou homens comuns, irmãos, tá? E a maioria pescadores, tá? Agora um detalhe muito importante: a vida daqueles homens que tiveram encontro com Jesus não foram mais as mesmas. Inclusive nós encontramos Pedro no momento dizendo: Senhor, nós deixamos casa, família, trabalho, tudo para te seguir. Então é assim, quanto mais nós recebemos do Senhor, irmãos, mais nós temos que nos dar. E eu também aprendi na vida prática com Deus, que Ele só vai dar crescimento, desenvolvimento, àquela pessoa que realmente está disposta a sacrificar. Porque Deus não se agrada, irmãos, da nossa obra da conveniência, né? As coisas de Deus ficam sempre para último plano. Se tiver uma relação de 10, ele está na nona, na 10 lá, se der, quando sobrar. Isso entristece profundamente o Espírito Santo, porque a obra que Ele fez na minha vida e na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que vai nos ouvir, é muito grande para nós sermos indiferentes à obra de Deus, tá? A obra de Deus. Então, isso é importante a gente entender, que quando nós temos um encontro com Jesus, inicia realmente uma nova vida, tá? Então nós vemos aí os primeiros discípulos, né? Jesus, ele continuou chamando, né? Depois veio João, veio Tiago, né? Os irmãos, tá certo? E depois nós vemos também Filipe, né? Que foi outro discípulo que veio para Jesus, tá? E Filipe já foi a Natanael, já chamou Natanael, né? Quando Filipe chamou Natanael disse assim, Filipe disse: vem ver Jesus de Nazaré. E aí Natanael, quando houve Nazaré, que era uma região que tinha muita gente ruim, né? E foi ali que Jesus se desenvolveu. E ele, de Natanael, disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe disse: vem ver. E quando Natanael chegou lá, Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Aí Natanael já entendeu que ele não estava diante de qualquer pessoa, né? Que quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, Natanael sabia o que Jesus estava falando, tá certo? A respeito dele. Então, uma coisa grandiosa. Nós podemos estar convidando alguém para Jesus, louvando, lendo um texto bíblico, fazendo uma oração, e Deus vai falar com essa pessoa e nós nem entendemos o que é que o Senhor está falando com ela, mas Ele está chamando ela. Então, deixa Deus realmente se utilizar da tua vida e da minha vida, né? Então Filipe chamou Natanael e Natanael veio, né?
vê Jesus. E quando ele ouve as palavras do Senhor Jesus, ele reconhece que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Esse é o maior objetivo, irmão, de evangelizar, de anunciar Jesus. É salvação, tá? Salvação. Muito bem. Depois nós vemos Mateus, né? O Senhor Jesus chama Mateus, que também é chamado de Levi. Onde era que Mateus estava? Estava numa alfândega. A alfândega ali era um lugar onde cobrava imposto, né? E pelo que se sabe, esses cobradores de imposto, eles cobravam para a coroa, né? Para o império, e cobravam para eles também, né? Então eles eram completamente rejeitados pelo judaísmo, né? Pelos judeus, né? Consideravam também traidores da pátria, porque eram judeus que estavam trabalhando contra o povo de Deus, né? Então era uma situação delicada, mas Jesus chega para Mateus e diz: segue-me. E também, igual os demais que deixou tudo lá, Mateus também deixa a alfândega e segue Jesus. Amém? Isso mostra que a chamada de Deus, irmãos, ela mexe conosco. Tem até alguém do mundo que diz assim: ah, você virou crente, o pastor, a igreja lá fez a sua cabeça. Jamais. Com certeza foi o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, e é por isso que nós devemos pregar. Nós temos também um outro que foi chamado, que foi Tomé, né? Tomé, a gente só conhece Tomé na Bíblia pelo fato dele ter sido incrédulo, né? Não reconheceu que Jesus tinha, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado quando os discípulos disseram, mas todos esses homens, Jesus viu neles, irmãos, fidelidade, viu neles compromisso, e quando Deus está chamando, Ele está vendo o meu seu, o teu seu, nosso futuro, e nós devemos nos entregar de coração ao Senhor, amém? Ao Senhor. Nós temos também um outro Tiago, que é filho de Alfeu, né? Era chamado também de Tiago menor, para diferenciar do primeiro Tiago, tá? Também não traz detalhes dele, tá? E nós temos também Tadeu, né? Que era Judas, não era o Iscariotes. Temos Simão, também o Zelote. Esse Simão aqui, há até comentários que a gente sabe se é verdade, que ele era classificado até como um terrorista antes de ter um encontro com Jesus, né? É um radical político e religioso, era uma pessoa complicada, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele assume a forma de servo, e com certeza foi uma bênção nas mãos do Senhor. E por último, irmão, aí nós temos Simão, que é o Zelote, né? Que eu já falei, e temos por último Judas, né? Que foi o que traiu, tá? E aí, meus amados irmãos, esses detalhes que a gente coloca assim é para os irmãos ver o trabalhar de Deus. O Senhor Deus, com todo o poder que Ele tem, com todo o conhecimento que Ele tem, Ele poderia trabalhar diferente. Ele poderia classificar pessoas altamente intelectuais, altamente capacitadas, mas Deus precisa de pessoas vazias de si mesmas. Você pode me ouvir? Vazias de si. Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa pobre de si mesma, que não tem em si nenhum orgulho, que não tem em si nenhuma pretensão de ser mais, de ser superior, de concorrer. Deus não quer essas pessoas. Deus quer pessoas disponíveis. Deus vai trabalhar na vida de pessoas disponíveis. Eu até olho para pessoas que têm tanto talento, tanta habilidade, né? Tanto conhecimento bíblico, e se perde em detalhes, e a obra não prospera na vida dessas pessoas, meus irmãos, tá? Então vamos atentar para as duas chamadas, tá? O Senhor nos chama para a grande salvação, e o Senhor nos chama também para anunciar essa grande salvação. E o Senhor Deus, olha, ouçam bem isso, meus irmãos, o Senhor Deus chama pessoas comuns, pessoas simples. Deus não olha para a posição da pessoa, Deus não olha também para quanto aquela pessoa pode dar materialmente à igreja. Ele quer saber se aquela pessoa, ela tem realmente um coração, um ser interior que Deus pode trabalhar, e ela pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é que esses discípulos, irmãos, nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, tá?
Nas escolas bíblicas aqui está uma maravilha de Deus. Lamento que vem uma minoria, né? Poderia ter mais pessoas. Os vídeos estão lá, também uma minoria vê, e tem pessoas que dizem assim, isso daí eu já sei, já ouvi, mas isso já o que eu sei, o que eu ouvi, as coisas estão funcionando bem? Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, irmão, quando nós aprendemos, lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai estar sempre falando, mas quando nós desprezamos, Deus não vai fazer aquela obra que Ele gostaria de fazer na nossa vida, amém? Então vamos ficar atentos. Então vamos lá, o exemplo que Ele nos deixa, irmão. Qual é o exemplo que esses homens, né, que são os ícones, né? Ícones é aqueles principais da igreja, mas certamente tinha muitos outros também que são exemplo de fé, né? E nós temos aí na história da igreja muitos que inclusive deram as suas vidas, né? As arenas foram mortos, né? E não negaram Jesus. Mas rapidamente aqui, eles deixam para nós, irmãos, o exemplo de fidelidade. Quer ver o Senhor se alegrar conosco? É nós sermos fiéis ao que Ele nos pede, à vontade dEle, ao propósito dEle. Isso a gente aprende estudando, ouvindo, aprendendo cada dia na oração também. Então eles deixam o exemplo de fidelidade, irmãos, para nós, de coragem, que eles estavam debaixo de uma ameaça, irmão, de morte, inclusive muitos morreram, nesse tempo dos apóstolos, muitos morreram, mas eles não recuavam, por quê? Porque o poder de Deus estava sobre eles. A última lição agora da escola bíblica era a igreja perseguida, os irmãos podem ver lá no vídeo, né? Tá bom? Então o que estava sobre eles? O poder de Deus e o amor de Deus, irmãos, tá? Se o amor de Deus não tomar conta de mim e de você, a gente não consegue sobreviver a tantos problemas que nós enfrentamos e até dentro da igreja, tá? Então, eles deixam um exemplo para nós também, irmãos, de comunidade, de convivência, né? Diz que aquela igreja ali de Jerusalém caiu na graça do povo e todos os dias, está escrito assim, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, tá? E é isso que nós desejamos, né, irmãos? É que todo dia o Senhor salve no nosso meio, né? Tá? E isso depende primeiro de Deus, mas também de cada um de nós, da posição que nós assumimos diante do Senhor, tá? E eles se tornaram, irmãos, testemunhas, né, oculares, porque eles viram e ouviram, conviveram o tempo todo com Jesus, durante todo o tempo de Jesus aqui na terra. Então eles se tornaram as maiores autoridades de Deus aqui na terra para ensinar a igreja sobre fé e doutrina. Inclusive nós somos chamados a obedecer à doutrina dos apóstolos, mas a doutrina é de Deus, é do Senhor Jesus. Mas por que dos apóstolos? Dos apóstolos que viram Jesus, que conviveram com Jesus, porque eles aprenderam muito do Senhor, né? E eles repassaram ao longo dos anos, né? E depois os seus seguidores também, tá? E uma marca deles também que eles deixou e a igreja seguiu foi servir ao Senhor com sacrifício, né? Infelizmente muitos estão hoje na igreja só querendo a bênção. Recebeu a bênção, se afasta, né? Quantos testemunhos que eu não já ouvi de pessoas que foram abençoadas e que abençoaram a obra de Deus e fez foi abandonar a igreja, né? Nem crente mais é. Então é perigoso isso, né, irmãos? O Senhor conhece nossos corações, tá? Que Deus nos ajude a sermos realmente fiéis ao Senhor, tá? A história desses homens mudaram. E ao mesmo tempo a humanidade também foi abençoada e trouxe grandes transformações, sem contar, irmãos, que esse período da igreja acontece num mundo, primeiro, um governo ímpio, um império ímpio que dominava quase todo o mundo, mas essa igreja triunfou, irmão, porque o Senhor estava com ela. Hoje nós temos inúmeros problemas sociais, econômicos, ideologias, tantas coisas, mas a nossa missão como igreja é pregar Jesus, Salvador, Senhor, libertador do pecado. Né? Bom, para a igreja o maior exemplo é da fé, né? A fé fundamentada na palavra de Deus. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, todos os dias eles estavam no templo aprendendo. Alguém até disse assim, é porque eles não tinham o que fazer, né? Uma pessoa colocou isso na internet, é porque eles não tinham o que fazer, não trabalhavam.
né? Vivia só em comunidade. Hoje nós temos muito o que fazer. É verdade que nós temos muito o que fazer, mas se nós colocarmos a nossa vida, irmãos, a agenda da nossa vida, colocar a igreja, vai ter tempo para a igreja, amém? Eu evangelizei um amigo meu há muitos anos em São Paulo, e quando eu expliquei tudo sobre fé, igreja, servir a Deus, aí ele foi contar a vida dele como era. Aí ele me perguntou: você acha que eu tenho tempo de ir à igreja? E eu disse para ele: quando a morte bater na tua porta, tu vai ter tempo para ela? Ah, você está me desejando a morte. Eu digo: não, é que a vida não é só isso aqui na terra não, ela continua. Então dizer que não tem tempo para Deus, irmãos, eu considero uma afronta ao Senhor. Pode não ter hoje, amanhã, mas dentro da nossa agenda de trabalho, de família, de lazer, tem que ter tempo para Deus, para adorar, para cultuar, para fazer a obra do Senhor. E é assim que a igreja cresce nos dias que nós vivemos, tá bom? Então essa igreja deixa, né, um fundamento de fé bíblica, um princípio doutrinário, tá? Ela deixa um exemplo também, irmãos, de comunidade, de viver em comunidade, como organização que é as denominações. Ela deixa também um exemplo de liderança. Os líderes futuros, depois dos apóstolos, deram continuidade. A igreja, quando a gente estuda a história da igreja em teologia, nós vamos ver que a igreja só começou a cair espiritualmente, no conhecimento, depois do ano 300, porque começou a se envolver e questionar muitas coisas, né? Tá? Então, fica para nós aí. A igreja também deixou uma mensagem para nós, irmão, o exemplo deles e na história, né, de missão evangelizadora. Foi uma igreja que rompeu todas as barreiras, não se deteve e anunciou o evangelho com poder, tá? E uma igreja também que deixou um exemplo de doutrina, de ensino, de verdade, de justiça, e é isso que nós temos trabalhado para a glória de Deus. E para terminar, irmãos, essa igreja, ela se consolida, ou ela se firma, ela ganha absoluto crédito, né? E está hoje no mundo, porque essa igreja, meus irmãos, ela teve coragem e trabalhou. Queremos ganhar crédito de confiança, de respeito. Peçamos a Deus ousadia, coragem para fazer a obra do Senhor e façamos na prática. Que eu dizia para um irmão muito entristecido com a situação que estava acontecendo, eu disse para ele assim: meu irmão, palavras o vento leva, obras não. Espera no Senhor. E ele hoje está muito feliz porque Deus confirmou isso aí, e é assim mesmo, tá? Tem muita gente que fala, mas não faz, tá? Então isso se perde no ar, mas aqueles que fazem jamais serão esquecidos, tá? Que as palmas engrandeçam Jesus, né? Que nós possamos valorizar essa chamada do Senhor, primeiro de tudo a nossa salvação, segundo a chamada para anunciar Jesus, testemunhar do Senhor Jesus, e que esses exemplos maravilhosos o Espírito Santo venha colocar em nossos corações todo dia, para nós estarmos firmes até a volta de Cristo, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja abençoada, é só para lembrar desse nosso carnezinho. A gente começou o mês passado esse carnezinho para os eventos da igreja. E eu confesso para vocês que o evento do mês passado foi uma benção, uma benção. O que nós arrecadamos foi para a pintura da igreja. Por quê? Porque Deus abençoou grandemente uma família e essa família doou o lanche do dia da festividade. Foi uma bênção tão grande que todo mundo comeu, repetiu e ainda sobrou. Esse é o meu propósito e de todos que contribuem. É para que no dia da festividade a gente possa ter dinheiro no caixa para fazer as coisas que precisa no dia do evento. Aí Deus foi tão bom conosco que o que foi arrecadado, a gente pintou a igreja e a doação do caldo, né, que a gente lanchou no dia, foi doação.
Foi tudo maravilhoso. Então, o que é que eu quero dizer para toda a igreja? Nós continuamos com o carnezinho. Então, aquele que se comprometeu com o carnezinho, que continue, porque no próximo mês vamos ter outro evento. No próximo mês é o aniversário da igreja. E vamos acreditar que vai ser melhor do que o mês passado, em nome de Jesus. Viu? Que Deus possa continuar abençoando grandemente cada um que contribui com alegria. Amém? Obrigado. O irmão Francisco Souza está pedindo oração, né, pela irmã Gisela, pela Vanusa e pela família. Vamos pedir pela Mariana, mãe da Gisela também, né? Vamos pedir para Deus abençoar em nome de Jesus, tá certo? Fique de pé, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Semana normal, amanhã escola bíblica a partir das 19 horas. Venha aprender em nome de Jesus, tá bom? Levante a mão, ore a Deus comigo, vamos agradecer em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos, a cada um de nós, para estarmos na sua presença, Senhor. Colocamos, ó Deus, neste momento, nossa agenda de trabalho da semana, pedimos que o Senhor venha operar em cada atividade, que o Senhor venha abençoar o seu povo para estar presente, para cooperar, abençoa os projetos da igreja, esses eventos, Senhor, que é para testemunho da Tua glória, testemunho do Senhor, para a salvação de vidas. Meu Deus, abençoa, provê todas as coisas, abençoa cada irmão que tem contribuído com a Tua obra, com esse ministério, Senhor, que o Senhor esteja sempre provendo na vida deles e multiplicando em cada família, em cada lar e na Tua obra. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua obra através de nós, a obra missionária da evangelização, Senhor. Coloca no coração de cada um de nós o desejo ardente, essa chama acesa do Teu Espírito de testemunhar do Senhor, de convidar as pessoas a Ti, ao templo, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor levante os homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer uma obra sacrificial, onde sacrifica mais o nosso tempo, às vezes até uma parte do lazer. Meu Deus, opera na nossa vida, Senhor, não nos deixa, Senhor, jamais, meu Deus, viver aquela vida, meu Deus, da conveniência, de quando sobrar tempo, de quando der certo. Ó Deus, que nós venhamos valorizar cada dia a nossa salvação e as vidas que perecem e que precisam de salvação, Senhor, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa cooperação nas atividades, nos cultos. Em nome do Senhor, abençoa, meu Pai. Eu peço também pelo nosso irmão que estão no campo fazendo a obra do Senhor, nosso irmão presbítero Rondinella ali no Palmirim, nosso irmão pastor Regiano no Itambé, irmã missionária Solano, missionário Zé Raimundo no Parque do Vaqueiro, os demais que estão cooperando, abençoa, guarda, livra, que todos nós possamos chegar aos nossos lares em paz, em segurança. Pedimos a Deus também a cura e o milagre nesta noite, na vida de cada filho Teu aqui presente. Toda dor, toda enfermidade, todo mal, vai saindo agora, toda a causa deste mal, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor nesta noite venha ungir cada filho seu nesta noite, cada servo, receba agora a cura, receba agora a bênção que você anseia na parte financeira também, na sua causa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua família. Senhor, entra com providência, entra com vitória, entra com solução, repreende, Senhor, todo mal. Pedimos pelo nosso irmão Francisco Souza, pedimos, meu Deus, pela Mariana, pedimos pela nossa irmã Gisele, Vanusa e toda a família. O Senhor esteja com eles para guardar e livrar de todo mal. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, faça prosperar a sua obra através de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Obrigado, Jesus.